Olá, seja bem-vindo a mais um Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev. A gente agradece muito o seu carinho, o seu retorno, porque a gente sabe que o programa é bastante assistido, não só aqui em Votuporanga, mas em toda a região e também no nosso canal do YouTube. E o nosso tema de hoje é muito interessante, que é uma coisa que interfere no dia a dia de todo mundo que está nos assistindo. É família. O tema é esse, é psicologia em família, é a terapia, né, como educar os filhos. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E eu recebo aqui Alexandre da Silva de Paula, que é coordenador do curso de psicologia da Unifev, também doutor nessa área e especialista em psicoterapia familiar e de casais. Alexandre, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Fabíola, o convite. Espero que seja uma entrevista bem proveitosa para todos. Com certeza. É um tema muito comum, vamos dizer assim, né? Simplista, falar em família, mas também é muito complexo, né, Alexandre? A gente precisa realmente ter bastante informação, né? Sobre como lidar com filhos, os casais, né? Família é um assunto muito importante, muito sensível para a psicologia. Existem grandes estudiosos, né, que se debruçaram sobre o assunto. E a gente precisa realmente se aprofundar, né? Claro que falando numa linguagem acessível a todos, mas é um tema que chama muita atenção para todos nós, né? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa formação. A família é algo que todos nós valorizamos muito, né? Então, é um assunto muito importante para a psicologia, sem dúvida alguma. Com certeza. E é uma formação, né, vamos dizer assim, que ela está sempre em mudanças, né? Você tem vários tipos de famílias, de educação, né? E com certeza os pais tentam cada vez mais se atualizar, né, sobre as modernidades para educar os seus filhos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Alexandre, vamos começar então. Qual seria o conceito de família e como a psicologia pode trabalhar essa questão? Bom, o conceito de família ele é extremamente importante para nós, né? Porque a família ela é considerada essa matriz, essa instituição que prepara o ser humano para a vida. Então, se nós estamos hoje numa civilização, numa sociedade organizada, é porque a família ela perdurou durante tanto tempo, né? A família faz parte da nossa organização social, é por ela que nós aprendemos nossos valores, né? A base educativa, ela vem da família. Então, ela prepara o indivíduo para a convivência em sociedade. É a primeira instituição, então, que nós temos contato e que vai transmitir aí os nossos conceitos, os nossos valores sobre a vida. A família é extremamente importante nesse aspecto. E por isso, então, que a psicologia se debruça tanto sobre esse tema, né? Por ser tão importante mesmo para a formação desse ser humano, né? A gente entende que é na família, né, as bases familiares formam toda a nossa estrutura psíquica, mental, as nossas atitudes. É claro que ao longo do nosso desenvolvimento as mudanças acontecem, né? A gente fala em fases do nosso desenvolvimento, em fases, né, da infância, da adolescência, da vida adulta, né, da velhice. São fases da vida que nós, ciclos, né, da vida que nós vamos nos transformando. Mas a família é essa base que vai dar condição para a gente viver bem ao longo dessas mudanças, né, dessas transformações. A gente sabe que tem um conceito, vamos dizer, padrão de família, sim, mas a gente também sabe que existem vários outros tipos de formação. Quais seriam hoje os principais, Alexandre? Olha, a gente entende a família, um conceito básico que eles falam, né? É a família de origem, né? É a família que nos deu essa condição de estar aqui no mundo, que é a família biológica, né? Aquela que nos constituiu, a família de origem. A família de origem não necessariamente é a família atual. Então, tem algumas mudanças nessas configurações. O sujeito ele pode ser adotado, ele pode ter uma transição aí, né, de uma família para outra. Então, tem algumas variantes, aí, algumas nuances que podem acontecer. Tem a ideia de família extensa, né, que é a família que realmente a gente convive, envolve os avós, os tios, os parentes. Então, o conceito de família ele é bem amplo. O que fica para a gente começar a pensar no assunto são os vínculos, né? Família é quem nós temos vínculo, é quem nós temos afeto, é quem está próximo da gente. Então, a ideia de pai, mãe, filhos, né, é a ideia clássica, né, a família nuclear, mas tem essa ideia de convivência também, de relação. Hoje em dia, a gente pensa muito em direitos, né, que foram alcançados, adquiridos. Então, não se fala apenas na família nuclear, pai, mãe, filhos, mas também até em casais homoafetivos, né, que podem adotar crianças, que podem também, nesse aspecto, serem considerados como família, né, a ideia atual, contemporânea de família que nós temos.
Nós temos nessa formação de família moderna, né, Alexandre, Sim. muitas famílias que acabam tendo os pais que trabalham fora e acabam deixando os seus filhos sob o cuidado dos avós, dos tios ou das babás, né? Qual é a problemática em torno disso, né? Quando a família ela se altera um pouco por conta do mercado de trabalho, qual que é a problemática em torno dessa questão? É o que a gente tem observado, né? A família ela é uma instituição dinâmica, ela é um agrupamento de pessoas que é dinâmico também. A sociedade muda, a família também ela passa por transformações. Tem discursos mais saudosistas, né, perspectivas que olham para a família contemporânea, atual, como se ela estivesse em declínio, como se ela estivesse em decadência, como se a família estivesse passando por uma crise. Nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que a família, como a sociedade, está em evolução, está em mudança. Então não adianta a gente olhar para a família de hoje e compará-la ou tentar resgatar uma família de 100 anos atrás, 150 anos atrás. O que a sociedade mudou, o modo de produção mudou, o trabalho mudou. Então a família ela acompanha essas mudanças. É assim que a gente pensa. E é importante que ela acompanhe, não adianta a gente, pleno século XXI, imaginar que a família vai ter a mesma dinâmica, o mesmo funcionamento do século XVIII, século XIX. Estamos no século XXI e a família, então, ela acompanha essas mudanças. Uma das mudanças realmente foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, a emancipação da mulher. Então, o gênero feminino hoje ocupa espaços importantes, né? Tanto dentro da família, como no mercado de trabalho, na política, na sociedade. E isso trouxe mudanças significativas para a estrutura familiar. Então, hoje, o fato da mulher precisar trabalhar realmente, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se formar, alterou algumas configurações anteriores, né, da família. Então, a família ela vive um período de ajustamento, um período de ajuste, essas mudanças, né, que nós estamos observando. Mas nós não entendemos isso como algo negativo, algo que vai trazer danos para a família. O que acontece é que, realmente, essa família tem se tornado cada vez mais extensa, por um lado. Então, a participação de avós, a gente acompanha, a participação de babás, de cuidadores, né, que fazem parte hoje do que a gente chama de uma família um pouco mais extensa para colaborar na educação, na formação desse filho. Por outro lado, tem uma coisa também, algo que é interessante. As famílias, ao mesmo tempo que têm ficado extensa nessa parte de formação da criança, a necessidade de uma rede maior de apoio, como, por exemplo, os avós ou babás, cuidadores, né? Creches ajudam muito nesse aspecto também, onde essa criança pode ficar, o número de filhos reduziu, né? Que é um dado também curioso, né? As famílias elas estão diminuindo. Então, os nossos, né, pais, as nossas famílias anteriores, se tinham grandes números de irmãos, né? Os pais tinham uma tarefa muito árdua nesse aspecto e conseguiam formar com muita dificuldade 6, 7 filhos, né? As famílias elas tinham uma quantidade maior de membros. Então, uma dessas mudanças importantes é a redução, né, do tamanho da família, né, em termos de membros, é o que a gente está observando. Agora, o que a psicologia tem a dizer sobre a questão da educação familiar? Porque quando você fala numa família clássica, você tem ali o pai e a mãe. Sim. E aí quando você traz a figura do avô, da avó, das babás, né, das tias, essa educação desse filho, ela passa a ser compartilhada, né, vamos dizer assim. E como é que a gente lida com esse tipo de coisa, assim, né, Alexandre? O que a psicologia orienta para esses pais, né, para definir regras, né? Quem é que educa, né? Quem é que vai chamar a atenção do filho? É muito complicado, né? Na psicologia familiar a gente chama isso de famílias emaranhadas, né? Famílias onde tem uma grande proporção de relações, envolve tios, às vezes avós, cuidadores, pessoas que precisam também, a gente precisa desse apoio, né? Porque nós estamos trabalhando muito. O tempo de presença, às vezes, desse pai com o filho, com a filha, dessa mãe, tem reduzido. A gente observa isso. O mercado de trabalho é exaustivo, é cansativo. E, às vezes, a gente chega em casa e está cansado. Então, a gente precisa desse apoio na formação. A ideia é que os papéis estejam claros, né?
haja mas a gente pode conversar, com diálogo a gente consegue negociar. Vai ajustando. Isso, a gente olha, é a mamãe que decide, é o papai que decide, quem prescreve regras, né? Os avós colaboram, os tios, ou seja, essa rede de apoio às vezes colaboram, sim, padrinhos, madrinhas, né? Às vezes a gente precisa dessa rede de apoio, mas a formação precisa ficar claro para a criança. Às vezes os avós, os tios, essa rede de apoio também tem o seu papel importante, fundamental. Às vezes a gente não tem onde colocar essa criança, esse filho, e a gente pede ajuda. Então, essa ajuda ela é muito bem-vinda, mas as regras precisam, né, as fronteiras, os limites, quem dá é o pai e a mãe. Eu acho que o pai e a mãe não pode abrir mão desse papel, dessa função educativa. E aí vai de uma negociação, de um diálogo bem ajustado com os avós, né, com as demais pessoas que fazem parte da família. A gente chama isso de uma família emaranhada, né? De uma família com muitas relações, mas é muito difícil hoje, né? Em termos dessa demanda do mercado de trabalho, que nos desgasta bastante, né? Suga o nosso tempo mesmo. A gente precisa se dedicar ao trabalho. E aonde essa criança vai ficar, né? Eu acho que é um dilema de grande parte das famílias, né? Por isso que a terapia familiar ela vem aí para ajudar no diálogo, né? Num bom diálogo, numa boa comunicação. Se a gente tem um bom diálogo com os avós, com os tios, com os pais, e claro, as regras, né? Essas regras claras de quem educa é o pai e a mãe. O pai e a mãe não pode abrir mão dessa tarefa, que é essencial. Não pode delegar para outras pessoas, né, a função de preparar o filho para a vida. Né? Eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque hoje as pessoas falam, tem que ter essa figura da autoridade para a psicologia. É isso que eu queria que você deixasse mais claro, né? Porque às vezes os pais, eu tô trabalhando, sim, você decide, e aí a criança fica perdida, né? Eu acredito. Assim, o que a psicologia tem a dizer sobre essa definição de autoridade, né? Não autoritarismo, sim, talvez, mas autoridade. Mas eu acho que é isso, Fabiola. Há uma diferença muito grande entre exercer o poder de uma maneira com autoritarismo, que é com força, com violência, né? A psicologia não defende isso de forma alguma, defende práticas, né, dialogadas, defende o bom convívio, mas o bom convívio e práticas dialogadas prescrevem também regras, limites, isso é autoridade. A gente saber o nosso lugar, saber o nosso papel, até onde eu posso ir com o meu pai. Aí, na nossa formação era assim, até estava me lembrando ontem, né, que minha mãe dizia, olha, só com o olhar você já vai saber o que eu quero, né? Tipo, era dessa maneira, né? Os pais olhavam para os filhos, olha, acho que fiz uma coisa errada, acho que minha mãe vai me corrigir. Isso há gerações passadas, né? A forma como o pai se posicionava, olhava para a gente já sabia, poxa, já vem alguma dura pela frente, né? Sim. Então, era meio que na postura corporal dos pais já havia essa comunicação, vamos colocar de uma comunicação de autoridade, né? Você já havia um respeito ali, poxa, meu pai já me olhou dessa maneira, eu preciso, né? Eu não quero encrenca com meu pai. Então, eu acho que um pouco dessa característica, não é que ela foi se perdendo, né? Mas houve uma mudança em como comunicar para o filho essa autoridade. É com mais diálogo? Claro, precisa ser com bom diálogo. Não adianta só olhar para o filho e imaginar que ele vai saber o que eu estou pensando. Eu posso falar para ele, eu posso me expressar, mas ao mesmo tempo, acho que há uma insegurança de dizer sim e dizer não. Olha, isso pode, isso não pode. Isso é permitido, isso não é permitido. Não tem problema a criança ouvir... É saudável para a criança isso, os Alexandre? Limites. É saudável? Não tem problema. Esses limites das possibilidades, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Olha, se você colocar a mão ali, você vai se machucar, isso vai trazer prejuízo para você. Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. O pai não é todo dever, todo direito. O pai e a mãe de expor esses limites, né, de uma maneira clara, de não abrir mão, né, a gente não pode abrir mão de formar o sujeito dentro de limites, né? Isso é saudável, porque até transtornos mentais, como a gente estuda, neuróticos, psicóticos, vem um pouco disso, né, de pessoas que não conhecem os limites, as regras da vida, colocam a vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Né? Ficam perdidas ali, né, sobre o que fazer e tal. O que a psicologia diz sobre punições e castigos? Você comentou alguma coisa sobre isso?
Olha, os limites, eles precisam ser conhecidos, reconhecidos, internalizados, isso faz parte de uma postura saudável, a gente saber o nosso lugar. É tão ruim a gente receber alguém, ou alguém que entra no seu ambiente, mexe numa coisa e danifica aquilo e não pede desculpas, né? Então, é um pouco isso, né? O limite, ele vem para isso, para uma boa convivência, né? De uma boa educação, de uma boa formação. O papel da família também é um pouco isso, dar essa boa formação. Nós somos exemplos, né? Então, se eu chego na casa de alguém, eu peço licença, eu sei o meu espaço. Se a gente tem intimidade, esse espaço ele é ampliado. Se não tem, a gente espera a pessoa, olha, fica à vontade, senta aqui, isso aqui você pode pegar. Isso vem de casa, né? Vem do nosso berço. Então, é um pouco esse papel que a gente está falando. A punição, ela precisa ocorrer, mas de uma maneira também equilibrada, ajustada. A gente entende a punição como uma consciência dos nossos atos, né? Que os nossos atos eles têm consequência. Então é um pouco isso. Cada família vai desenvolver a sua estratégia. Antigamente tinha aquele banquinho, né, da reflexão. Você fez alguma coisa errada, então senta no banquinho para você pensar um pouquinho. É uma forma de punir, mas é uma maneira que a gente entende assim. Não é agressiva, né? Vamos dizer, não seria. Não é agressivo, isso é um ponto muito importante, porque a psicologia não defende punição física, castigos corporais, mas a gente tenta estimular a reflexão de que se eu fiz algo errado, tem uma consequência. Toda ação indevida, a sociedade é assim. Então, se desde a infância, a criança, o adolescente, ele entende que uma ação indevida tem uma consequência, e eu como sujeito eu vou arcar com isso é importante. Isso faz parte, né, da punição. Então, cada família estabelece sua regra. Não vou te dar mais mesada, aquela viagem a gente não vai fazer mais, aquele presente, você vai, né, perder esse presente. Então, definir uma regra geral é muito difícil, né? Porque a família, como a gente falou, é um organismo dinâmico. É isso que a gente trabalha também como terapeuta, né? Entender como que aquela regra funciona naquela família. Se é saudável para todos, ótimo. Se é uma punição que vem sem violência, que vem sem castigo corporal, que vem sem sofrimento, essa punição, ela é devida, ela precisa, porque ela faz parte disso que a gente está falando, de limitações, de limites, de uma boa civilização, né? De uma boa civilidade, né? Com certeza. E quando a gente fala em família, é tudo muito complexo, porque é isso que você disse, né? Cada um tem o seu jeito, tem o seu ajuste, tem a sua cultura, é sempre complicado. Educar é uma arte, né? Já dizia. Então, assim, o que eu queria te perguntar agora é essa questão das decisões ainda. As famílias, elas pensam assim, eu preciso formar uma criança um pouco mais independente. Sim. Ao mesmo tempo, eu preciso passar autoridade e limitar algumas coisas. Então, como definir o que deixar para a criança decidir e o que os pais devem decidir? Como estabelecer esse papel? Vem de pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa que a educação, a formação familiar, educativa, de pais para filhos, ela envolve decisões muito complexas, né? A gente fica pensando, nossa, é algo que eu vou planejar, Mas a gente vê os pais, né, a mãe, que quando acaba o bebê recém-nascido, é desse período, dessa primeira infância, né, de pequenos detalhes, né, da criança pequena, que a gente vai observando a formação, que a gente vai prestando atenção em pequenos detalhes, que às vezes em alguns momentos a gente deixa passar, aí depois fica difícil se recuperar. Então, dar autonomia é dar a possibilidade da criança, olha, arruma sua cama, né? Ela já consegue fazer? Ela já consegue amarrar o cadarço do tênis? Então, ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento biológico, ao desenvolvimento emocional também, que a gente falou da autonomia. Mas autonomia é o quê? Olha, aquilo que você consegue fazer, faça. Você vai fazer. Porque lá na sociedade as pessoas vão pedir isso para você, no trabalho, na escola. Essa capacidade que todos nós temos, né, você consegue fazer? Então faz, né? Me ajuda aqui em casa, com tarefas pequenas, né? A família, então, é esse organismo dinâmico, mas cada um tem um papel ali. Se a criança, ela entende que o papel dela é estar em casa e comer pipoca, assistir televisão e ficar no celular, isso traz prejuízos. A criança tem que entender que em casa tem tarefas também. Tem a tarefa do estudo, né? Tem as lições para fazer, tem a organização da casa. Tem as responsabilidades, É isso que eu queria chegar.
a ideia de autonomia vem com responsabilidade. Perfeito. Então, se o filho ele não é responsável em casa, muito difícil ele assumir responsabilidades fora de casa também. Porque a gente entende o ser humano a partir da relação entre os contextos, né? Então, se um contexto, ele ajuda no outro. A educação, ela vem desde a primeira infância, então, em pequenos detalhes, né? Às vezes a gente, em alguns momentos, a gente não atribui responsabilidades quando a criança já consegue fazer. Você toma água, leva o copo lá na cozinha, coloca, ajuda, né, em pequenas tarefas. Isso é um caminho para a gente dar autonomia com responsabilidade, que eu acho que são as duas coisas, né? E desde os primeiros aninhos de vida, né, Alexandre? Desde que o sujeito ele consiga fazer, ele já consegue amarrar o cadarço, já consegue arrumar o quarto, já consegue fazer pequenas atividades ali em casa que ajudam naquela organização. Isso é fundamental, para que ele entenda que o mundo não gira em torno dele, o mundo não gira em torno de nós, né? Nós somos parte do mundo e precisamos colaborar. Hoje se fala muito em educação ambiental, em reciclagem dos materiais. Você vê que até essa consciência de que nós estamos no mundo, mas precisamos cuidar do mundo, né? Eu acho que é algo que é muito importante. A gente cuida da nossa casa, cuida do mundo, né? Então cuida da nossa família, é um pouco... Existe também uma questão em torno da superproteção, né? Hoje em dia as pessoas julgam muito, esse menino é muito protegido, você fala amém para tudo que ele faz. Isso. Como trabalhar essa questão da superproteção, Alexandre? Então, há uma perspectiva hoje, né, de que a gente ouve muito isso, né, em alguns comentários, né, de pais, né, de famílias, na forma como educar, que precisa ser diferente da forma como eles foram educados, né? Talvez uma mudança brusca, talvez uma ruptura com o passado. Então, se o passado, né, da nossa formação foi um passado talvez um pouco mais severo, mais rígido, então se pensa um pouco de ser mais flexível hoje. Vem aquela questão da gente estabelecer os limites e como falar o não. Então, se talvez antes a gente escutou muito não dos pais, né? Hoje quer se falar muito sim, que eu acho que talvez virou a chave, mas de uma maneira muito abrupta. Então o filho pode, ele escolhe aonde a gente vai, o que a gente vai fazer, se ele quer, a gente vai seguir aquilo que ele quer, mas sem fazer uma reflexão com ele. O que é possível, o que não é possível, né? Acho que a gente escutou muito não dos nossos, né, na nossa formação, dos nossos pais, que somos, né, gerações anteriores. Os pais não tinham receio de dizer, isso não pode, não vai fazer. Ou eram outras condições econômicas, também sociais. Era uma sociedade com uma tecnologia também diferente, que a gente tinha que se esforçar mais para conseguir as coisas, né? Hoje as coisas estão mais fáceis, estão mais né? fáceis, né? E aí os pais acabam cedendo, né? Eu quero ir Então. naquele restaurante porque eu quero, e aí a mãe queria ir em outro, mas ela fala, não, vamos onde meu filho quer ir. Então a escolha acaba sendo definida às vezes não só por um diálogo entre os responsáveis, né? Que é o cuidado parental, pai e mãe, mas a criança acaba influenciando muito. Não vou frustrar a criança, vamos fazer a vontade dele e tal. Com medo muito o que acontece é a birra que a gente fala, né? Sim. Ele vai ficar emburrado, ele vai chorar, ele vai fazer birra. Como controlar esse comportamento de birra? Também é desde o começo. É deixando claro as regras, né? É o que pode, é o que não pode, é o que deve, é o que não deve. É não ter medo, não ter receio de colocar esses limites, né? Principalmente em épocas comemorativas, Dia da Criança, né? Páscoa, né? Momentos, aniversário do filho da criança. Parece que aí o ego da criança aumenta, né? Aquela expectativa de ser bem tratado, de ser bem acolhido. Isso é importante. A gente acha que a gente quer receber afeto, mas o afeto também vem com os limites, né? Vem com as possibilidades, né? Olha, isso pode ser comprado, isso não pode ser comprado, né? Eu sei de um exemplo de uma madrinha, né? Que ela foi com um afilhado, falou para o afilhado, olha, o que eu tenho de dinheiro naquele cofrinho que a gente guardou é tanto. Então a gente vai na loja de brinquedos e vai comprar o brinquedo que esse cofrinho aqui dá para comprar. Então você vê que forma a criança entendendo limites. Olha, o dinheiro também ele não cai de uma árvore, Sim. né? O brinquedo ele
ele é comprado com esforço, com trabalho. Então, o papai e a mamãe precisam mostrar para o filho que o presente ele vem de um trabalho, né? Ele não vem do nada. Isso faz parte da nossa formação. Né? E a vida vai cobrar isso depois, né? Se os pais não ensinarem, a vida vai cobrar de algum jeito. Não adianta. É claro que a gente quer presentes bons, a gente quer coisa boa para nós, né? E a gente se sente assim, né? Tem que dar o que tem de melhor para o meu filho, mas o que a gente tem que dar de melhor para ele é a nossa cultura, são os nossos valores, né, o nosso caráter. Nada melhor que o nosso caráter para formar alguém. A materialidade dos presentes não substitui o nosso vínculo, o nosso caráter, né, a nossa educação, né, como seres humanos. É isso que a gente pensa. Dentro dessa questão, né, Alexandre, a gente tem a questão dos pais ocupados demais, que ficam trabalhando, que chegam em casa à tarde e acabam se tornando ausentes. E para compensar essa ausência, eles dão mais liberdade para os filhos, né? Dão mais presentes, dão mais dinheiro, enfim, para compensar mesmo o fato deles estarem ausentes. É um problema também, né, dentro disso que a gente está falando. É um problema porque nós estamos nessa dinâmica de muito trabalho, de muito esforço, né? O modelo produtivo que nós temos hoje, para conseguirmos, né, desempenhar as nossas funções no trabalho, no dia a dia, exige muito da gente, né? Então exige muito tempo para a gente conseguir sucesso, êxito, trabalhar com competência, com responsabilidade, com dedicação. Então, nem sempre a gente tem o tempo que a gente queria para estar com os filhos, né? Isso é algo comum, é algo muito frequente em grande parte das famílias. Não é uma família, ou, independente da classe social, se é mais simples, se tem uma classe social um pouco mais enriquecida em termos de bens materiais, né? O que a gente precisa pensar em termos psicológicos é essa qualidade do vínculo. A gente tem pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente tem, que seja um tempo de qualidade. Às vezes a gente passa muito tempo, mas passa cada um do seu lado, não interagindo, você dá um celular para o filho, você fica com o seu, cada um com o seu celular. Então, o pouco tempo que a gente tem, que seja um tempo exercido com qualidade. Que a gente fique com a criança mesmo, converse com o filho, é isso que a gente fala, né? Vamos desligar o celular, desligar a TV, né? E brincar, e se for um filho pequeno, desenhar e fazer coisas junto com essa criança, com esse filho, perguntar como ele está, esse diálogo, né? Sem a tecnologia, pelo menos um pouquinho, né? Ficar com os equipamentos desligados, né? Então, pensar que essa recompensa, ela vem com uma qualidade do tempo, não com presentes, né? Não com tentando retribuir com mais presentes, ou se é pouco tempo que a gente tem, vamos viver esse tempo intensamente com a criança, né? Às vezes a gente imagina que não perguntar para o filho como foi o dia dele não faz diferença, mas faz. Ô filho, como foi na escola hoje? E a gente sempre escuta isso, né? Pergunta para o seu filho como que foi, se teve alguma dificuldade, como que ele passou. A gente vai formando isso que a gente fala que é o vínculo entre pai e filho, entre a mãe e o filho, né? Algo que a gente vê em algumas situações um pouco rompido, né? Perfeito, Alexandre. Tem alguns comportamentos, né, que acabam acontecendo, os pais não ficam felizes, meu filho só estava fazendo isso, eu não sei mais o que eu faço. A psicologia diz que é possível corrigir problemas assim, como que vocês trabalhariam essas questões? É possível corrigir os problemas, né? Claro que tem situações e situações, né? Tem problemas mais acentuados, mais graves, e problemas que a gente pensa que às vezes é apenas uma questão de comunicação, né? A gente estuda muito em psicologia familiar a comunicação do pai com o filho, da mãe com o filho. Essa comunicação, assim, pensando em resolução de problemas, precisa ser uma comunicação transparente, congruente. O que gera problemas, às vezes, Fabíola, é uma incongruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Isso para uma criança é terrível. Isso para o ser humano é terrível. Eles falam que isso é paradoxal, é contraditório. Então, se eu falo que eu gosto de alguém, eu preciso demonstrar isso com atitudes, né? Aí a criança vai se sentindo confortável, vai se sentindo bem. A resolução de problemas vem com uma boa comunicação. Então, se eu dou um gesto de afeto, de carinho e comunico aquilo muito bem, ótimo, eu estou desenvolvendo um ser humano saudável.
Agora, imagina que se essa comunicação ela é conflituosa, ela não é clara, ela não é transparente, ela é paradoxal. Então eu falo para o filho, olha, você precisa confiar em mim, mas eu vou lá e tenho uma atitude violenta, agressiva. Ele fala, nossa, meu pai, minha mãe, eu gosto deles, mas eles me comunicam que às vezes não gostam de mim. Isso gera um conflito. Então a comunicação tem que ser muito congruente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Perfeito. As minhas ações têm que ser... Isso você gera um ser humano muito saudável. Né? O desenvolvimento ele fica equilibrado, ajustado, evitando aí transtornos mentais até. Né? Uma criança que pode crescer com rebeldias, né? É por causa desse conflito na comunicação. Quando a gente comunica com clareza, a gente gera muita segurança, Fabíola, né? Legal. É aquilo que eu falo é congruente com aquilo que eu faço, né? Perfeito, o sujeito fica seguro, ele não tem inseguranças, ele tem mais confiança em si mesmo, que é uma das coisas que a gente observa muito, a falta de confiança dos jovens, né, dos adolescentes, a insegurança de expor sentimentos, né, de expor emoções, vem muito dessa... Pô, será que o que eu estou fazendo está certo, está errado? Né? Será que as pessoas estão avaliando bem o que eu estou fazendo ou não? Uma questão muito delicada dentro de uma família é o divórcio, Alexandre. Sim. Sobre isso eu queria falar com você agora. Como lidar com esse momento do divórcio na educação dos filhos, para que eles não tenham sequelas, vamos dizer assim? Aí a gente trabalha um pouco com a ideia de equilíbrio, né? O divórcio, a separação, ela é possível, às vezes ela acontece. É claro que a família, né, num certo sentido, ela sempre busca o equilíbrio, a homeostase, né? A gente chama de homeostase, mas é equilíbrio, esse ajustamento. Precisa estar bom para a mulher, precisa estar bom para o marido, né? Para ambos se sentirem confortáveis na relação. E se tiver filhos, também. Isso que a gente chama de equilíbrio. O marido se sente bem, a esposa se sente bem, os filhos se sentem bem. Quando rompe esse equilíbrio, talvez esteja melhor para um, e pior para outro. Talvez essa homeostase, esse equilíbrio, chega a um ponto em que, né, um ou outro não suportam mais. Na ruptura desse equilíbrio, alguns casais optam pela separação. São vários motivos, né? São motivos diversos que a gente pode colocar. E dentre umas das gravidades é exatamente como conduzir a formação dos filhos, né? Quando ocorre a separação. É um problema que precisa ser tratado com muito cuidado, porque pode gerar um certo revanchismo, né? Coisas que não estavam bem com o casal acabam sendo diluídas na criança, no filho, e o filho fica no meio desse conflito. Né? Então, às vezes, ou a mulher ou o marido, depende, ou o ex-marido, né? Depende um pouco da situação, tentam colocar, né, a criança contra a mãe ou colocar a criança contra o pai. Na psicologia, o que a gente tenta evitar ao máximo é isso. Quem vai ser o grande prejudicado é a própria criança, né? Que vai crescer num ambiente de tensão. Então, a ideia é a gente fazer a mediação de conflitos, que é um campo de estudo que a gente tem, né? Mediar esse conflito e tornar claro para o pai, tornar claro para a mãe que a criança ela não pode ser usada como um jogo de disputa, né? Nesse jogo de dificuldades que aconteceram lá atrás. Muitas vezes atualiza a criança em problemas que são do casal e a criança acaba absorvendo isso. A ideia é a gente formar essa pessoa, formar essa criança, tentando neutralizá-la, né, desses conflitos que são conflitos do casal, do ex-casal nesse caso, né? Então tem coisas que têm que ser conversadas entre eles, né, entre o pai e a mãe, e preservar ao máximo a criança, né, desses conflitos. Algo que é extremamente desafiador, né? Algo que em algumas situações isso é mais fácil, em outras, né, quando envolve disputa judicial, né, guarda, tutela, isso pode se agravar ainda mais, né? Alexandre, falando sobre o pós-pandemia, né, que nós Sim. vivemos aí 2 anos e meio, né, de pandemia, e a gente sabe que muitas queixas ficaram, né, muitos problemas, né, surgiram desse período de isolamento. O que a gente pode dizer sobre como essa pandemia afetou as famílias e principalmente os jovens, né? Esses jovens de hoje, eles estão diferentes depois da pandemia? O que você pode dizer sobre isso? A pandemia afetou todos nós, né? Afetou a nossa saúde mental, a nossa ansiedade. Então, a gente não tem como
fugir desse assunto, que é um assunto também muito relevante, né, na nossa área. Há investimentos que estão sendo solicitados para o cuidado com as pessoas, né, ao longo aí de já mais de 10 anos posterior à pandemia, né, o investimento de saúde mental é um investimento muito importante. As famílias foram muito modificadas, né, com a pandemia, em termos daquilo que a gente falou anteriormente. Havia um equilíbrio, né, uma homeostase, um ajustamento de papéis, né, de uma dinâmica antes da pandemia. E a pandemia fez o quê? Ela forçou algo, né? Ela forçou uma convivência que é um agente externo, né? Que muitas pessoas, casais, né, filhos, às vezes os próprios pais não estavam preparados para essa convivência forçada. Havia um equilíbrio, mas havia um certo distanciamento. Eu trabalhava fora, né? Ou o pai ou a mãe ficavam fora, os filhos ficavam na escola. Então, se não havia diálogo, precisou começar a ter. Né? Olha, se não havia uma convivência, precisou começar a ter essa convivência, mas só que foi forçada. Não foi espontânea, né? Não foi algo que foi natural. Foi um dilema de saúde pública, né? Que gerou, então, uma convivência muito íntima, né? Uma convivência muito, muito próxima, de pessoas que já estavam distantes. Né? Pessoas que não estavam tiveram muito que se reajustar, próximas, né? Isso trouxe um desgaste muito grande. Há números, estatísticas, né, mostrando que houve realmente um grande número de separações, né, de casais, pessoas que já vinham como uma tendência já à ruptura. Então a pandemia, ela infelizmente agravou algumas rupturas, mas por outro lado, pode ter fortalecido algumas famílias também. É uma hipótese que a gente tem, né? Porque é próximo das pessoas que a gente dialoga, que a gente apara as arestas, né? Que a gente, não, vamos jogar limpo agora, a gente vai passar aqui um tempo sem saber quanto tempo que é, então vamos ficar junto mesmo. Então algumas famílias saíram da pandemia fortalecidas, né? Essa hipótese a gente tem também como suscitar, como levantar. Falando sobre essa questão de saúde mental, né? Sim. Pais depressivos, eles influenciam filhos depressivos para esse filho se tornar um filho depressivo? Como essas doenças, elas podem ser contagiosas dentro da própria família? A gente entende, Fabiola, que a doença mental, o transtorno psíquico, ele tem na psicoterapia familiar, né? Ele depende do convívio, né? Então, a convivência, ela pode ser prejudicial, como pode ser uma convivência para a saúde. Tanto é que ontem a gente estava pensando com os alunos, né, na luta antimanicomial, trazendo um pouco para a tona aqui essa ideia do tratamento da loucura. Né? Por quê? O tratamento da loucura hoje se dá com a socialização, não com a internação. Então, a ideia é que com uma convivência saudável, gera indivíduos saudáveis. Então, se uma convivência depressiva vai gerar isso vai ser, de uma certa forma, internalizada também. Então, não é que isso se pega, né, como se pega um resfriado ou alguma coisa assim. Não é um contágio, né? físico, não né? Não é físico. Mas a interação patológica, vamos imaginar dessa maneira, ela não é saudável. Né? E uma interação saudável, sadia, uma interação boa, até para um esquizofrênico, isso é o paradigma hoje que nós temos, né, do CAPS, que são as casas, né, as instituições de recuperação para as pessoas com loucura, com psicoses, né? O bom convívio, a ideia é o retorno para a sociedade. Então, pensando até na transmissão geracional, que é o que a gente fala, de famílias anteriores a famílias atuais. Então, se a gente estudar um esquizofrênico, a gente vai ver que talvez em famílias anteriores havia um paciente esquizofrênico nessa família. Né? Então, na convivência, os transtornos mentais, eles podem ocorrer também. Não é uma herança genética, então, podemos dizer assim? Não é uma herança genética, mas é uma transmissão de cultura, de sofrimentos. Né? A convivência com o sofrimento não é boa. Né? Isso pode gerar sofrimento, não tem como isso até é uma questão lógica. A convivência com indivíduos mais saudáveis, mais equilibrados, né? Mais felizes, né? A felicidade, ela vai gerar mais equilíbrio, momentos mais amistosos. Isso a gente chama de traumas na família, não atinge só o traumatizado.
atinge outras pessoas também, né? Outros membros da família. Então, por exemplo, uma família que tem um membro ali, alguém fazendo um tratamento de câncer. Todo mundo sofre. É isso que a gente fala. O sofrimento, né, não é só o sujeito que está ali fazendo quimioterapia, né? Então atinge a todos, né? Atinge todo aquele sistema. É um pouco isso que a gente... E talvez aquele filho que teve um pai, que fez um tratamento, passou por dores, por sofrimento, ele pode sofrer também. Não de câncer, mas ele pode desenvolver algum outro tipo de sofrimento. É aí que a psicoterapia familiar ela pode ajudar, né? Ela pode auxiliar nesse aspecto. Justamente sobre isso que eu gostaria de te perguntar. A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final do programa. Eu já vou deixar aqui um convite para que você retorne, viu? Sim. Porque eu tenho um monte de perguntas ainda para fazer. Tempo. A gente tem bastante coisa para discutir sobre esse assunto. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante desse momento aqui com você. E eu queria, assim, para finalizar, que você falasse para a gente quem pode procurar essa ajuda da psicoterapia, como é que é esse atendimento e de repente, também, quando enviar uma criança para um atendimento psicológico? Porque a gente nunca sabe, tá muito novinho, vamos esperar mais um pouco, ou deixa para depois e aí fica tarde demais. O que você tem a dizer sobre isso? A gente entende que a psicologia hoje ela é muito especializada. Por exemplo, então tem psicólogos especializados em criança, em atendimento infantil. 4, 3 anos, 5 anos, já há profissionais habilitados, né? Desde que a gente faça uma compreensão, uma investigação. Se esse profissional ele está habilitado, já é recomendado que essa criança ela pode procurar um profissional habilitado. A psicoterapia de família, ela entende a família como um todo. Então, eu posso atender um pai pensando na mãe, pensando nos filhos. Eu acho que a novidade é um pouco essa. Não atender o indivíduo isoladamente, mas também não precisa estar todo mundo no consultório. Eu posso atender primeiro o pai, depois o pai e a mãe junto, atender a criança com o pai junto. Se aquilo gera muita tensão, eu separo. Eu acho que vai um pouco do nível de diálogo, do nível de esclarecimento. Eu também não posso forçar uma família inteira num consultório se aquilo vai trazer prejuízo para as pessoas, né? O atendimento ele tem que considerar esse aspecto ético também, né? É saudável para essa família colocar o pai e a mãe juntos? Ele já tem condição? Eu consigo atender o casal. Eu preciso preparar o casal para um atendimento para depois chegar os dois juntos? Eu atendo um primeiro, depois o outro. A questão é a visão, que atendendo um, eu entendo que ele vai interagir com o outro e os dois vão se transformar juntos, né? A ideia é um pouco essa, Fabíola. Muito interessante. Eu agradeço aí a oportunidade e espero estar junto de vocês numa próxima vez. Com certeza vamos te esperar aqui, viu, professor? Professor Alexandre, aqui, coordenador do curso de Psicologia da Unifev, também atende esses jovens hoje nessa formação tão importante e também doutor e especialista em psicoterapia familiar. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a vocês aí de casa também pela sua companhia. A gente volta com o Coletiva na próxima semana. Até lá!